Bom dia a todos. Estamos aqui na FEITEC. Meu nome é Pedro Boff, sou estudante do Instituto Educacional, estou aqui junto do meu amigo João Victor. Bem, hoje vamos falar sobre inovação. E para falar sobre isso, precisamos falar com especialistas. Então, por favor, Paulo, Bárbara, se apresentem um pouco para o pessoal saber mais quem são vocês, conhecerem. Bom dia a todos, bom dia Pedro, bom dia João, é sempre um prazer estar com o IECast. Eu sou Bárbara Fritzen, eu estou como secretária de inovação aqui do município de Passo Fundo há cerca de 1 ano e meio. É uma secretaria nova, uma secretaria que vem se desenvolvendo, vem crescendo a cada dia, né? Muito com o auxílio do nosso consultor, o Paulo Ardengue, que está aqui conosco, que representa a Wise Innovation. Bom, então, eu me chamo Paulo Renato Ardengue, eu coordenei a pasta de inovação em Porto Alegre, venho trabalhando e ajudando a desenvolver e implementar estratégias de inovação para cidades e estou encantado aí com Passo Fundo, né? Com todo o trabalho que a secretária vem liderando, junto com o prefeito, junto com mais de 80 instituições. E para mim é um prazer muito grande estar aqui no podcast de vocês. Eu sei que o Santiago Uribe já teve no podcast lá no IE, e é sempre muito importante a gente estar falando sobre inovação, a gente está tratando desse tema que é fundamental. Perfeito. Bem, para começar, eu gostaria de começar com uma pergunta bem simplesinha. Qual que é o desafio de conseguir unir sustentabilidade, inovação e desenvolvimento? Ótima pergunta, já começamos com a régua lá em cima, né? Mas vamos lá, deixa eu tentar resumir um pouco assim o todo aí dessas perguntas, né? Inovação, sustentabilidade e desenvolvimento. Acho que primeiro a gente precisa trabalhar um pouco esses conceitos, né? Que a gente foi utilizando eles de uma maneira quase que diária, mas que muitas vezes as pessoas e as empresas, as organizações não aprofundam para entender de fato qual é o sentido e os resultados que tudo isso pode gerar. Então, acho que primeiro sobre inovação, né, eu venho defendendo que a gente precisa ampliar o conceito de inovação para além da tecnologia, né? A tecnologia é um meio que a gente certamente vai utilizar para inovar, a inovação tecnológica, mas a inovação é muito mais que isso, né? Inovação é muito mais sobre novas formas de pensar, novas formas de agir, novas formas de resolver problemas, de gerar soluções, de melhorar produtos, do que propriamente tecnologia. O segundo termo é muito sobre desenvolvimento também, né? Qual é o desenvolvimento que a gente quer? É o progresso, prosperidade, é apenas econômica, ou a gente busca um progresso, um desenvolvimento econômico, social, ambiental? Para entrar num terceiro tema, que é o tema da sustentabilidade, né? Eu venho estudando bastante esse tema, porque a gente trabalha numa das verticais na Wise com transformação urbana sustentável, e eu estou começando a chegar à conclusão que a sustentabilidade, no ritmo que a humanidade vai, ela não vai ser o suficiente. A gente vai ter que trabalhar a regeneração, que vai para além da sustentabilidade, porque o sustentável acaba trazendo tudo para o status quo, né? Ser sustentável. A gente precisa ir além dessas questões. Mas tratando sobre sustentabilidade aqui, em cima dessa pergunta que tu me fez, a sustentabilidade ela vai também além das questões ambientais. O ambiental é muito importante, mas a gente precisa do equilíbrio do ambiental com o econômico e com o social. Se a gente não consegue fazer um avanço de furar essa bolha da inovação e entender que o desenvolvimento não é só recurso financeiro, é recurso natural, é recurso humano, é inclusão, é igualdade, a gente vai acabar não alcançando os resultados que a gente espera. Então, se eu pudesse fazer um tweet, a gente precisa muito de inovação para poder promover os avanços necessários e gerar o desenvolvimento, mas que seja um desenvolvimento que inclua as pessoas, que proteja o meio ambiente, os recursos naturais e que impulsione, né, a prosperidade em todos os sentidos, o progresso.
Vocês acreditam que grandes empresas que já estão bem consolidadas no mercado precisam focar na inovação? Certamente. Hoje nada mais é certo, né? Há um tempo atrás as empresas tradicionais se mantinham, mas também passavam por crises, né? Então a gente vê muitas empresas que a gente entendia como consolidadas, mas que tiveram que inovar. Eu sempre lembro quando falo disso da Kodak, né, Paulo? Que é uma empresa assim que era consolidada no mercado. Talvez vocês dois nem conheçam o que é a Kodak, né? Mas era uma empresa que era consolidada no mercado de filmes fotográficos, né? E em um determinado momento não acompanhou a evolução do mercado e em determinado momento foi pego de surpresa com as câmeras digitais, né? Descredibilizando daqui um pouco que a inovação, que a tecnologia iria vir, né? E tomar esse espaço do mercado que eles tinham. Então, especialmente as grandes empresas, elas têm que ter esse olhar para a inovação, estar buscando sempre o que tem de novo, buscando, e quando o Paulo fala também de desmistificar essa questão da inovação tecnológica, é pensar a inovação também nos seus processos. Qual é a melhor forma de fazer? Qual é a forma que eu vou conseguir fazer mais com menos? E quando a gente fala em produzir mais com menos, a gente está falando de sustentabilidade também. A gente está falando de olhar as questões ambientais, de olhar as questões sociais e as questões econômicas e trazer esse equilíbrio. Então as empresas cada vez mais, especialmente as empresas, tanto as empresas grandes quanto as empresas pequenas, elas precisam buscar esse equilíbrio para poder sobreviver no mercado de hoje em dia. Perfeito. E qual que é o papel das empresas no desenvolvimento da cidade, na inovação da cidade? Bom, as empresas, elas representam um elemento central para o desenvolvimento das cidades, né? Então, elas vão ser responsáveis por gerar riqueza, por gerar empregos, por gerar posicionamento, por gerar arrecadação, por exemplo, do poder público para ele poder investir em políticas públicas. Então, a gente trabalhar a questão da iniciativa privada e da inovação, de estimular a inovação cada vez mais na iniciativa privada é chave, porque as empresas, elas têm um papel muito importante. Então, nas cidades a gente precisa sempre estar muito atento, no mínimo aí em 3 movimentos. Um movimento de fomentar a inovação nas grandes empresas para que elas se tornem cada vez mais competitivas e para que não aconteça como aconteceu com a Kodak, né, como a secretária muito bem colocou, e outros exemplos, né? Há muito pouco tempo atrás a gente tinha as locadoras de fita cassete e de vídeo para ver um vídeo. Hoje a gente tem o Netflix. As locadoras acabaram, né, praticamente. Há muito pouco tempo atrás a gente tinha a Livraria Cultura, por exemplo, que era uma das maiores livrarias que nós tínhamos no Brasil, em Porto Alegre, era uma rede de livrarias. Ela pediu recuperação judicial porque hoje uma Amazon vende o livro muito mais barato na palma da tua mão e ela não conseguiu acompanhar. Então, esse primeiro movimento de fomentar a inovação nas grandes empresas. Um segundo movimento é fomentar o surgimento de novas empresas. A gente precisa de startups, de empresas de base tecnológica e o IE vem fazendo isso. Acho que vocês, eu estou sentado aqui na frente provavelmente de futuros empreendedores, de futuros fundadores de startups, e a gente precisa muito dessas empresas que começam pequenas e que depois se transformam em grandes potências, né? Tá aí o Netflix, tá aí a Amazon, tá aí o Google, tá aí o Facebook, todas empresas que nasceram em universidades, que nasceram em espaços de inovação, que ninguém dava muito para elas e hoje são as maiores empresas do mundo, né? E um terceiro movimento, que é um movimento de gerar talentos, que isso é extremamente relevante e importante, e para isso uma transformação na educação é muito importante. Por quê? Porque tanto talentos empreendedores que vão abrir as empresas do futuro, quanto talentos que vão colaborar com as grandes empresas para que elas sejam mais competitivas, para que elas sejam mais inovadoras, são chave nesse processo. Antigamente a gente falava que, a gente dava um exemplo, isso é a gasolina
para o carro andar, como se fosse uma analogia que a cidade é o carro e a gasolina. Hoje a gente já não fala mais, né? Hoje é o biocombustível para uma cidade se desenvolver, são os empreendedores, são os empresários, e eles precisam muito desse movimento da inovação. E aqui a gente está com a secretária Bárbara, que representa o poder público, que vem fazendo todos os esforços para que o ambiente de negócios em Passo Fundo seja um ambiente fértil para todas as empresas e para todos os empreendedores. Eu acho que só complementando, né, Paulo, também o papel das empresas, quando a gente fala em inovação, não existe inovação se não tiver as empresas, né? Então a gente precisa das empresas para levar ao mercado as invenções que são geradas. Então, muitas vezes as pesquisas, as pesquisas científicas, né, elas trazem muitos resultados, mas elas ficam engavetadas, né? Como a Márcia sempre diz, né, transformar paper em PIB. A gente precisa disso, e para isso a gente precisa das empresas. Vocês teriam alguma dica para jovens empreendedores? Tipo, quais são as dificuldades na área? Acho que primeiro, antes de tudo, assim, de novo, né, buscar o sentido das palavras. Né? O empreendedorismo, ele vai muito além do que abrir uma empresa. O empreendedorismo eu considero quase que um estilo de vida, um sentimento. Então tu pode ser um empreendedor e estar trabalhando dentro da prefeitura. Tu pode ser um empreendedor e estar trabalhando dentro da BIAID. Mas o que te caracteriza como um empreendedor? A vontade de fazer diferente, a vontade de fazer mais, a vontade de melhorar as coisas, de salvar o mundo. E aí tem empreendedores sociais, tem intraempreendedores, etc. Então eu estou entendendo que a tua pergunta é sobre empreendedores que querem abrir um negócio, que querem tirar uma ideia do papel, e aí existem várias dicas, né? Eu acho que a primeira dica é buscar repertório. Então ler bastante. Hoje a gente tem um chat GPT, dá para ficar perguntando muita coisa para ele ali, óbvio, depois se certificar se as informações que ele está trazendo são corretas. Mas eu, por exemplo, utilizo muito a inteligência artificial. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu vou perguntando, né? Então acho que primeiro é adquirir repertório, estudar bastante, e no colégio fazer o que vocês estão fazendo, né? Participar de podcasts, participar de projetos que envolvam isso. O segundo ponto é, depois disso, ter muitas ideias. Muitas ideias. Nunca, e podem ter certeza, assim, é muito difícil que na primeira ideia você já tenha uma ideia super inovadora sobre um negócio. Então é ter muitas ideias e escolher alguma delas que faça sentido e passar para o segundo passo, que é fazer um modelo de negócio. Então existem várias ferramentas, o Canvas Business Model e outras tantas, que tu vai desenhar ali o que tu vai vender, qual a tua proposta de valor, qual o teu público-alvo e por aí vai. Depois disso é validar muito esse modelo e validar muito essa ideia. Eu sou da geração que a gente tinha que esconder as ideias porque alguém ia copiar. Hoje, tu precisa falar para o mundo a tua ideia, e o que vai te diferenciar é a tua capacidade de execução, é teu brilho no olho, é a tua vontade de fazer diferente. Então, modelar e falar a tua ideia com pessoas mais experientes, com empresários, com a secretária, ir até a aliança lá no Moinho e falar a ideia, ir na UPF, falar com os professores, de novo, empreender energia para o negócio dar certo. E depois a consequência disso é talvez buscar um investidor, é talvez buscar o investidor que a gente tem em casa às vezes, que é o nosso pai, né? A nossa mãe, fazer de tudo, é vender a limonada para poder botar o negócio. Então acho que as dicas são essas, assim, muito sangue no olho, amor pelo que faz, ter muitas ideias, modelar e aprender o tempo inteiro, porque as coisas estão mudando muito rápido. Eu também complementaria o Paulo, acho que essas dicas são essenciais, mas também a gente precisa ter resiliência. Hoje em dia a gente vê que as pessoas, elas não prosperam por falta de resiliência, de entender que é preciso se reinventar. Como a gente falava antes das grandes empresas, elas precisam a todo momento estar se reinventando. Imagina nós como jovens empreendedores ou como empreendedores iniciais. A gente precisa ter todo esse brilho no olho, mas tem que entender que a gente vai ter que lutar muito, que vão vir muitos percalços,
e que ninguém vai se tornar milionário assim da noite pro dia. Exatamente. Eu acho que esse sentimento de resiliência e de paciência com as coisas também, porque às vezes uma ideia nasce um pouco da frente do tempo, às vezes a gente não está se expressando bem e o possível investidor não está entendendo a mensagem, às vezes o modelo de negócio ainda não está pronto, né? Então, assim, como a secretária falou, né, a gente recebe muitos nãos nessa trajetória de empreendedor. Mas quando a gente consegue alcançar os resultados que a gente busca, é quase como se fosse um gol com o estádio lotado, assim. Então, quem está nos escutando, e para vocês, eu vejo que esse novo mundo é o mundo dos empreendedores. Cada vez menos emprego e cada vez mais oportunidade para empreender, ser dono do próprio nariz e ter a liberdade para poder trabalhar em modelos de negócio que vocês acreditam que são sustentáveis, que geram desenvolvimento e que sejam inovadores. Paulo, você tinha citado sobre o uso de inteligência artificial, certo? Eu queria saber como que ele ajuda na inovação e no desenvolvimento da cidade. Então, a gente vai viver agora, nos próximos meses, né, nos próximos anos, um grande avanço dessa tecnologia revolucionária chamada inteligência artificial. E aí tem uns passos para o lado que eu gostaria de dar, que é buscar um contexto histórico, assim, né? Vocês imaginam, não sei se vocês estudaram já, não sei em que série vocês estão. Segundo ano. Então já estudaram. A Revolução Industrial e tudo que aconteceu a partir da máquina a vapor, né? A máquina a vapor era um bloco tecnológico que avançou e que determinou a forma como os governos se organizam, a forma como as escolas se organizam, a forma como a cultura na época se organizou. Vocês imaginem agora, a gente tem no mínimo 5 blocos de tecnologias revolucionárias avançando ao mesmo tempo. Então, se antes tinha a máquina a vapor, agora a gente tem inteligência artificial, a gente tem blockchain, a gente tem realidade aumentada, realidade virtual, as questões do metaverso, a gente tem nanotecnologia e a gente tem biotecnologia. Então, analisar a inteligência artificial sem analisar esse contexto de revolução que a gente vai viver, fica um pouco descontextualizado. Mas entendendo que a gente está vivendo a maior revolução da humanidade, que ela vem muito das questões da internet, dos avanços de conectividade, o que a gente vai ver nos próximos anos, e eu sou um otimista, é que o trabalho burocrático, repetitivo, por vezes sem consciência e reflexão, vai ser eliminado das nossas vidas. Então aquele modelo industrial fabril da máquina a vapor, que tu tinha que ter um cara fazendo a mesma coisa, e eu trabalhei muitas vezes como um robô, sou advogado, então eu trabalhei muitas vezes fazendo Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V de instrumentos jurídicos. Esse trabalho vai acabar. A questão é, será que a gente está maduro para poder fazer uma transição e poder trazer empreendedores e os colaboradores para um universo de criatividade, para um universo de pensamento, de reflexão, de aprender a aprender? Tem um sociólogo italiano que se chama Domenico De Masi. Ele escreveu há 20 anos atrás que não fazia sentido nenhum a gente trabalhar 8 horas por dia. E ele sustentava 20 anos atrás que os robôs iam fazer o trabalho massivo e que a gente ia ter muito mais tempo para se divertir, para ir para a praia, para curtir no campo, mas que as 4 horas que a gente ia trabalhar iam ser horas de muita produtividade e de criatividade. Então o que eu imagino é que a inteligência artificial vai roubar o trabalho mediano, o trabalho repetitivo, mas vai abrir um leque gigantesco para acelerar muitas coisas legais. A questão é, se a gente está preparado para isso. Eu não sei, mas sou um otimista. Bem, então infelizmente nosso tempo não era tão longo assim, gostaria de ter feito muito mais perguntas, mas obrigado, conseguiram esclarecer tudo. Acho que as pessoas que estão nos assistindo adoraram esse episódio.
Então, gostaria de agradecer a Bárbara por estar aqui, o Paulo também. E obrigado a todos que viram, a todos que assistiram o IECast. Muito obrigado, tenham um bom dia. E vamos empreender. Inovando. Em Passo Fundo.